Por acaso você se lembra qual foi a primeira palavra que você aprendeu a falar? Provavelmente não, afinal você era só um bebê. O processo de aprendizagem da fala é longo e demorado. Um bebê aprende a falar conforme ele ouve um adulto repetindo as mesmas palavras vez após vez. Portanto, o processo de aprendizagem se dá pela repetição. Acontece algo parecido quando você estuda para fazer uma prova. Primeiro você copia a matéria no caderno e depois lê e relê a mesma matéria 2, 3 vezes até ela ficar bem fixada na sua mente. Aliás, o processo de aprendizagem da escrita também foi demorado. Primeiro você teve que aprender a formar as sílabas, depois as palavras e por fim as frases. Finalmente, você aprendeu o processo de comunicação. O que seria de nós sem a comunicação, não é mesmo? Mas a escola não é o bastante. Se quiser ir para outro país, você precisa aprender a falar outro idioma. E é aí que entra os cursos de idiomas. Mas o mais interessante nisso é o Criador. Não importa em qual idioma você ora, ele ouve a sua oração em qualquer idioma. Quando estamos orando, estamos falando com o Criador. E quando lemos a Bíblia, estamos ouvindo ele falar conosco. É fato que para conhecermos o Criador, precisamos estudar a Bíblia. Às vezes o Criador, Yahuwah, usa mensageiros humanos para transmitir suas mensagens. E isso aconteceu especialmente nos tempos bíblicos. Olha o que diz os versículos a seguir. Estes são os mandamentos, os decretos e as decisões judiciais que Yahuwah, seu Elohim, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os obedeçam quando atravessarem para a terra da qual vão tomar posse. Escute, ó Israel, Yahuwah, nosso Elohim, é um só Yahuwah. Ame a Yahuwah, seu Elohim, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Amarre-as como uma recordação na sua mão, e elas devem ser como uma faixa na sua testa. Escreva-as nas laterais da entrada da sua casa e nos portões da cidade. Em um certo momento na história bíblica, o Criador permitiu que os israelitas se tornassem escravos no Egito. Os egípcios tinham uma cultura totalmente diferente da dos israelitas. Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses diferentes. Com certeza, isso influenciou alguns israelitas, e é provável que alguns israelitas adorassem alguns deuses egípcios. Inclusive, alguns deles nasceram no Egito. Eles cresceram sendo influenciados pela cultura politeísta do Egito. Por isso, quando os israelitas foram libertados da escravidão no Egito, eles precisaram aprender a adorar Yahuwah da forma correta. E é por isso que o profeta Moisés frisou no versículo 4: Yahuwah é um só. Isso significa que os israelitas não podiam adorar outros deuses. O povo tinha que aceitar Yahuwah como o seu único e exclusivo Elohim.
Isso nos ensina que a adoração deve ser dirigida unicamente ao Pai, Yahuwah Tsevaot. Logo, se Yahuwah é um só, não tem como ele ser parte de uma trindade. Para ajudar o povo a se lembrar dos seus mandamentos, o Criador entregou ao profeta Moisés seus mandamentos escritos em tábuas de pedra. Essas tábuas ficariam guardadas dentro da Arca do Pacto, que por sua vez ficava dentro do santo do tabernáculo. Essa situação era, na verdade, uma alusão a algo que aconteceria no futuro. O tabernáculo representava o nosso corpo, o atual templo do Espírito Santo. A Arca do Pacto representava o nosso coração, e as tábuas de pedra representava a Bíblia, que precisa ficar dentro do nosso coração. E é claro, a única forma de manter os mandamentos do Criador em nosso coração é lendo a Bíblia diariamente. João, capítulo 17, versículos dos 3 ao 5, nos diz: Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Elohim verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Yahushua HaMashiach. Eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes de o mundo existir. Quem disse essas palavras foi o Messias, Yahushua. As palavras-chave no versículo 3 são: o único Elohim verdadeiro. Isso nos ensina que Yahuwah é único. O Altíssimo não criou outros deuses. O que ele criou são criaturas espirituais que se fizeram deuses. Eles se auto-intitulam deuses. Esse versículo deixa claro que a vida eterna é alcançada através do conhecimento. Precisamos conhecer o Criador para alcançar a salvação. Mas nós alcançamos a salvação não porque escolhemos isso, e sim porque o Criador nos escolheu e nos deu a fé para crer. E é claro, a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Por isso, o Messias comissionou seus discípulos a pregarem o Evangelho, para que os eleitos depositem fé e conheçam Yahuwah, o único Elohim verdadeiro. O Criador se revela para nós na Bíblia. É na Bíblia que conhecemos sua personalidade e seus atributos. Esse é o único jeito de entender as verdades bíblicas, lendo a Bíblia. No versículo 5, as palavras-chave são: glorifica-me ao teu lado. Isso nos ensina que Yahushua está sentado em um trono, ao lado de Yahuwah. O Criador está acima do Messias. Yahuwah é o único todo-poderoso. Observe os versículos a seguir. Vocês ouviram que eu lhes disse: vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se você for um eleito que recebeu um chamado para a salvação, você vai sentir no coração o desejo de estudar a Bíblia e fazer suas próprias pesquisas. E assim você vai entender que o Pai, Yahuwah, é único e está acima do Filho, Yahushua. Se o Filho, Yahushua,
foi enviado por alguém maior que ele, o Pai, Yahuwah, não tem como o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem um. A Trindade é uma heresia. Aprendemos as verdades bíblicas através da repetição, lendo, relendo e relendo a Bíblia. Por isso, o Criador preparou a Bíblia, para aprendermos a verdade sobre ele. E conseguimos isso estudando a Bíblia.